Olá, começaremos agora então o nosso terceiro vídeo da nossa primeira aula à distância de Direito Civil 1, tratando ainda do tema Direitos da Personalidade. Esse é o nosso terceiro vídeo e aqui nós começaremos com as características dos direitos da personalidade. Essas características, elas se encontram já na segunda página desse roteiro que eu postei aí para vocês, tá? É o item 2, características. Vamos lá. São características dos direitos da personalidade. Primeira, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. O que isso quer dizer? Coloquei aqui para vocês uma pequena explicação. Ou seja, eles são indisponíveis. Contudo, alguns atributos podem ser cedidos, como o uso da imagem mediante retribuição, ou não, e também direitos autorais. Explicando essa questão, eu posso ter um direito da personalidade e que eu venha transferir e até utilizar essa transferência como um meio de vida, né? Eu posso ter ali a cessão da minha imagem e cobrar pela cessão da minha imagem. É isso que os atores fazem, né? Eles cedem o direito de imagem. Jogadores, quando aí eles estão disputando campeonatos, tem também ali um valor pecuniário que eles recebem a título de direito de imagem, que está sendo transmitido aí, de repente até para o mundo inteiro, né? Então eu posso sim, numa pequena parcela, renunciar e ceder, transmitir certos aspectos do meu direito, dos meus direitos da personalidade, de um direito meu da personalidade. A imagem é um caso clássico de transferência, de cessão de uma pequena parcela de um direito da personalidade. A questão aqui é a seguinte: nós estamos falando de exceções. Em regra, os direitos da personalidade são indisponíveis, intransmissíveis, irrenunciáveis. Você não pode renunciar ao direito da personalidade, em regra, mas uma pequena fatia você pode. O autor Flávio Tartucci, ele traz uma questão que é bem interessante. Os direitos da personalidade, né, essas características, é como se fosse um círculo, né, uma pizza. E, no geral, né, a grande parte dessa pizza envolve direitos que são irrenunciáveis, constituem-se né, por essas características, ou seja, são irrenunciáveis, são absolutos, não limitados. Porém, essa característica geral desse círculo, né, dessa pizza, porém, uma fatia dessa pizza se refere às exceções, ou seja, excepcionalmente, uma pequena parte desses direitos da personalidade são disponíveis, são transmissíveis e, enfim, e acabam sendo levados aí para a exceção da regra. Vamos analisar aqui a regra e algumas exceções, né? Então, vimos uma primeira exceção, a sua imagem. Você pode transmitir a sua imagem. Será que a sua integridade física, você também pode, numa pequena parcela, abrir mão, renunciar ou transmitir a sua integridade física? A gente pode. A gente parar para analisar, olha só, nós temos aí o caso, por exemplo, dos lutadores de MMA. Os lutadores de MMA, eles abrem mão da integridade física em prol daquele esporte, mas de uma pequena parcela. Uma outra questão, em relação à honra. Determinados programas humorísticos, né? Tem alguns programas que são conhecidos e as pessoas ali interagem naquele programa, os próprios apresentadores, de modo a abrir mão da sua dignidade, né? Da sua dignidade não, mas da sua honra, né? Viram chacotas, sei lá, se vestem de forma ridicularizada, são arremessados em jogos. Tinha um programa que tinha um determinado quadro que uma moça, ela ficava lá com um biquíni, uma modelo que era contratada por esse programa, fazia parte lá do corpo do programa, e ela se jogava como se fosse num tobogã de água, e ela era jogada junto com um pato. Ela tinha que sair lá, né, escorregando atrás do pato para pegar o pato enquanto ela escorregava por aquele tobogã e caía numa piscininha com o pato na mão. Sinceramente, é uma questão que, de certa forma, vem aí a flexibilizar o direito que aquela pessoa tem, a incolumidade da sua honra, né? A sua honra é flexibilizada e a sua imagem também, ela está cedendo essa imagem, né? Inclusive em roupas, em trajes de banho, bem pequenos, você tem aí uma seção dessa imagem, mas é uma parcela, você pode transferir essa parcela, né? Até da sua própria honra, no caso. Eu vi ali nesse mesmo programa que tinha algumas questões bem delicadas. Tinha um quadro que tinha uns anões que eles corriam e tomavam tapas na cabeça.
Nosso escritório chegou a defender um determinado programa televisivo, uma determinada emissora de televisão que tinha um programa televisivo mais ou menos nesse sentido, né, em que quadros polêmicos eram lançados com, na verdade, o intuito de trazer a diversão para a população, de uma grande audiência, mas certamente, né, a gente pode parar para pensar, certamente esse indivíduo está tendo a sua honra violada, mas numa pequena parcela, e que ele pode abrir mão em relação a essa pequena parcela. Em regra são irrenunciáveis, em regra são intransmissíveis, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu mesmo coloco no texto, assim, a indisponibilidade desses direitos não é absoluta, mas relativa. Segunda característica, eles são absolutos, ou seja, eles têm oponibilidade erga omnes. O titular de um direito da personalidade, todos nós somos titulares de direitos da personalidade, nós podemos opor esse direito, nós podemos nos defender a nossa personalidade, os nossos direitos da personalidade contra qualquer pessoa do mundo, contra qualquer pessoa do universo. Se vier aqui o presidente da República e ofender a minha dignidade ou a minha imagem, eu posso opor esses direitos da personalidade contra o presidente da República, contra o pipoqueiro da esquina, contra o presidente dos Estados Unidos, contra a rainha da Inglaterra, qualquer pessoa que venha a violar um direito da personalidade, faz com que eu tenha a possibilidade de me defender, de pleitear a defesa desse direito ou a compensação pela violação desse direito. Isso quer dizer que há uma projeção de efeitos erga omnes, ou seja, todas as pessoas da sociedade precisam respeitar os direitos da personalidade de qualquer indivíduo da própria sociedade. Então, só para fazer um contraponto, e os direitos que são relativos, né? Um contraponto. Os absolutos, eles podem ser opostos aí a qualquer pessoa da sociedade. E os relativos não, olha só, a própria nomenclatura entrega pra gente. São direitos que guardam relação a dois ou mais indivíduos, mas um grupo pequeno de indivíduos. Por exemplo, num contrato de compra e venda, você tem ali direitos que são relativos. Por que relativos? Se eu comprei um celular, eu só posso opor esse meu direito ao vendedor, ao sujeito que me vendeu aquele celular. Assim como o vendedor, o sujeito que quer me vender o celular, só pode exigir o pagamento de mim. Ou seja, os direitos, nesse caso, referentes a um contrato, a um negócio jurídico, os direitos obrigacionais, negociais, eles são relativos, porque só guardam relação com as partes contratantes. Se eu não sou parte contratante, obviamente, ele não pode me exigir nada de um contrato que eu não participei, né? Então, os direitos da personalidade não. Você tem uma projeção ali de defesa desses direitos contra qualquer pessoa da sociedade. O direito de propriedade, por exemplo, não é uma outra questão que foge um pouco aqui desse nosso tema, mas o direito de propriedade, o direito que eu tenho sobre a propriedade da minha casa, eu posso opor com efeitos erga omnes. Por que erga omnes? Porque qualquer pessoa no universo que vem aí a violar o direito que eu tenho sobre a minha propriedade, pular meu muro, querer invadir minha casa, me tirar da minha casa, eu posso me defender contra qualquer pessoa que tenha esse intuito de macular o meu direito da propriedade, a propriedade, né? Então é um direito com projeção também, esses direitos reais, né? Principalmente direito à propriedade, tem projeção erga omnes. Os direitos negociais, contratuais, não, só vinculam as partes que estão ali presentes naquele contrato. Compreenderam a diferença? Se vocês não compreenderem, olha só, tem a ferramenta aí do Google Classroom para a gente trocar uma ideia, eu explicar, trazer outros exemplos, tudo bem? Não fiquem com dúvidas. Vamos lá, não limitados. É uma terceira característica. O que isso quer dizer? Tá, eu coloquei para vocês. Malgrado o Código Civil de 2002 limite, né, os direitos da personalidade nesses artigos que eu falei para vocês aí, específicos ao tema, trata-se de um rol exemplificativo. Você tem lá, do 11 ao 21, um rol exemplificativo de direitos da personalidade, mas os direitos da personalidade, eles não estão adstritos só a esse tratamento, né? Inclusive é um tratamento que não é nem muito extenso, dado pelo Código Civil, não, são só exemplos. Se trata aí de um rol exemplificativo. É um rol chamado de números apertos. O que é um rol de números apertos? É um rol de números abertos. Aquelas ali são algumas questões tratadas pelo Código Civil, inerentes aos direitos da personalidade. A gente tem esses 5 grandes ícones aí,
Mas os direitos da personalidade têm uma amplitude muito maior do que esse tratamento que o Código Civil dá. Ali você só tem exemplos, né? Por isso que é um rol de números apertos. Se não fosse um rol exemplificativo, se fosse um rol taxativo, seria um rol chamado de números clausos, ou seja, o que é uma clausura? Clausura é fechamento, é um rol fechado, não é o caso dos direitos da personalidade, tá? Rol de números apertos, ali você só tem exemplos, a proteção ela é gigantesca. Vamos lá. Quarta característica, os direitos da personalidade são imprescritíveis. O que isso quer dizer? Eles não prescrevem. O direito que você tem à sua honra não vai prescrever. O direito que você tem ao seu nome não vai prescrever. Vamos imaginar um indivíduo que ele não tenha tido ciência sobre quem eventualmente era o seu pai. Não sabia quem era o pai, não teve reconhecimento de paternidade quando do nascimento, mas 60 anos depois, sei lá, 50 anos depois, ele descobriu quem é o pai dele. Ele tem direito ao nome de família? Claro que ele tem. Não dá para o pai falar, não, já prescreveu esse seu direito ao nome, né, ao patronímico. Não prescreveu. Os direitos da personalidade não prescrevem. Agora eu coloquei uma questão interessante aí. Olha só. Não se extinguem pelo uso ou decurso do tempo. Beleza. Contudo, prestem atenção aí, está na letra D, imprescritíveis. Contudo, a pretensão à reparação do dano moral está sujeita aos prazos prescricionais, por ter caráter patrimonial. Olha só que interessante. Se alguém viola sua honra nunca vai prescrever. Mas o direito que você tem de exigir uma compensação econômica por essa violação vai ter um prazo prescricional. Compreende? Esse direito que você tem de ser compensado por conta de uma violação a um direito da sua personalidade, a imagem, a honra, vai ter, obviamente, um prazo prescricional. Agora, a honra em si não prescreve. O direito que você tem de exigir que se respeite a sua honra não prescreve. Agora, o direito a uma pretensão econômica, isso sim prescreve. Tudo bem? Então vamos lá. E aí, na aula sobre prescrição, a gente vai analisar a questão dos prazos e tudo mais, mas só para já ir abrindo a mente de vocês. Eles são o que também? Característica é aí, a quinta característica. Eles são impenhoráveis. Ninguém pode penhorar, gente, a honra de alguém, a imagem de alguém. Ninguém pode empenhorar a sua vida, a sua integridade física. Não faz o menor sentido. Bens patrimoniais são penhoráveis. Eu posso penhorar o carro, posso penhorar um apartamento, desde que não seja um bem de família, né? Eu posso penhorar a conta corrente de um indivíduo. Posso penhorar qualquer valor que tenha, qualquer bem que tenha valor econômico. Aqui nós estamos falando sobre bens extra, ou valores, melhor até dizendo, extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais. Então eu não posso, obviamente, penhorar algo que é extrapatrimonial, como os direitos da personalidade. Aí a outra característica aí na letra F. Não estão sujeitos à desapropriação, é óbvio. A pessoa não vai ser desapropriada da sua honra, da sua imagem, da sua vida, da sua integridade física. Não tem como, né? Ela pode ser desapropriada de bens patrimoniais, de um terreno, de um determinado imóvel. Tudo bem, mas aqui nós estamos na esfera do patrimônio extrapatrimonial, do direito, melhor dizendo, extrapatrimonial, de valores extrapatrimoniais. Tudo bem? Então, última característica, olha aqui que interessante. Os direitos da personalidade são vitalícios. E o que eu coloquei para vocês? São adquiridos no instante da sua concepção e acompanham a pessoa até a sua morte. Em alguns casos, né, até após a morte. Olha só, a gente precisa refletir um pouco sobre essa característica aí, né, dos direitos da personalidade, eles serem vitalícios. O que é algo vitalício? A gente pode pensar que algo vitalício, né, pelo menos num primeiro momento, é algo que dura a vida inteira do indivíduo. Aqui, esse pensamento não é muito bem adequado, não se encaixa muito bem. Por quê? Os direitos da personalidade, eles têm início desde a concepção. Até aí não tem nenhuma discussão, até mesmo porque o embrião, o nascituro, tem direito à vida, tem direito à integridade física, tem direito ao exame pré-natal, tanto é que tem direito à vida, não é que o aborto é crime, há o crime de aborto. A integridade física tem direito ao exame pré-natal, tem direito ao teste de DNA para saber sobre a paternidade, tem direito aos alimentos, uma lei de 2008, os alimentos gravídicos, o nascituro. Então ele tem
ele faz jus aos direitos da personalidade e não acaba com a morte. Os direitos da personalidade se projetam pós-mortem. O que isso quer dizer? Que característica é essa, né, da vitaliciedade que se projeta para além da morte do indivíduo? Se a honra de alguém for violada, mesmo que esse indivíduo tenha falecido, um exemplo, alguém faleceu e depois do seu falecimento, você tem aí uma inclusão indevida do CPF desse decujus, desse falecido, nos órgãos restritivos ao crédito, né? No rol de maus pagadores do SPC, Serasa e afins. Você maculou a honra de um indivíduo que já não mais existe aqui enquanto pessoa natural viva, porém a sua honra foi violada, a imagem de alguém já falecido, se é vinculada sem a autorização dos familiares, você tem uma violação ao direito da personalidade de uma pessoa que já não está mais vivo. Mas, obviamente, a quem cabe o direito de reivindicar sobre essas violações pós-mortem? A quem de direito, a quem se sentir violado, principalmente os parentes, né? Os descendentes, ascendentes, cônjuges, quem tiver interesse nessa tutela dos direitos da personalidade do decujus tem ali aptidão para requerer a reparação, melhor dizendo, a compensação por violação a direitos da personalidade de um indivíduo falecido, mesmo falecido. Tudo bem? Duas observações eu coloquei para vocês aqui, uma eu já adiantei. Artigo 52 do Código Civil, falei no iniciozinho do nosso primeiro vídeo. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Segunda observação. Algumas dessas características que nós vimos até agora, né, essas características, podem ser temperadas, ou seja, equilibradas, flexibilizadas, tanto pela lei quanto pela autonomia privada, desde que reste intangível o núcleo essencial do direito, indisponibilidade relativa dos direitos da personalidade. Há uma indisponibilidade relativa. Outros limites são impostos, mormente, pelo abuso de direito, pela boa-fé e pela ordem pública. Como eu falei aqui para vocês, né, a questão da fatia da pizza, né? Numa pequena medida, você pode flexibilizar essas características inerentes aos direitos da personalidade. Mas a grande regra, na verdade, o que prevalece são essas características, tudo bem? Então, a gente fica por aqui, depois desse terceiro vídeo, e continuaremos na nossa próxima aula com os enunciados do CJF referentes a esses temas que nós já começamos a tratar nesse nosso primeiro encontro. E vejam bem, na aula da semana que vem, nós vamos começar a tratar, e eu vou gravar mais 3, 4 vídeos, a aula da semana que vem vai ser um pouco mais extensa, porque eu tenho vários casos concretos que envolvem violação a direitos da personalidade para tratar com vocês, né? E a gente vai ver também inúmeros julgados e enunciados do CJF que vocês já têm no material em texto que eu postei. Então leiam antecipadamente esse material, porque quando eu postar os vídeos com as explicações, vocês já vão ter uma ideia prévia do que eu vou falar e já vão ter inclusive alguns questionamentos. É muito interessante vocês tomarem aí essa decisão de anteciparem a leitura. Tá? E o que nós falaremos? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o direito da personalidade e a questão da disposição do próprio corpo, né? Como é que pode, como é que funciona isso? A integridade física é um direito da personalidade, não é? É um direito da personalidade. Mas espera aí, e essas pessoas que eventualmente fazem alguma arte no seu corpo, né? O famoso body art? Ou pessoas que querem se transformar em figuras aí mitológicas ou até demoníacas, o sujeito quer implantar um chifre na cabeça dele, será que ele pode? O sujeito quer se transformar num lagarto, o caso famoso do homem lagarto, e aí ele pode? Isso aí não fere eventualmente a sua honra, não fere a sua imagem e a sua integridade física? E a questão das pessoas que professam ali a fé da testemunha de Jeová, nos testemunhas de Jeová, como é que funciona a questão da transfusão de sangue e a integridade física? São diversas questões polêmicas que nós trataremos. Body art, a questão das testemunhas de Jeová, trataremos também da questão referente ao direito ao esquecimento, trataremos de inúmeras questões de biografia não autorizadas, que teoricamente violariam ou não, aí eu trago as reflexões para vocês,
alguns direitos da personalidade. Então, essa aula da semana que vem, ela vai ser bem intensa. Eu sugiro que vocês já leiam todos esses enunciados que eu coloquei para vocês aí. No final do item 2, que é o enunciado 4 do CJF, 139, 274, e também os enunciados que tem aí no item 3, que eu vou postar para vocês. Tudo bem? Questão da saúde, né? Como é que funciona a sua autodeterminação sobre um tratamento de saúde. Será que você é obrigado a submeter um tratamento de saúde, mesmo contra a sua vontade, ou não é? Mas e como é que funciona o direito da personalidade aí, que é indisponível, e a vida é indisponível? Como é que ficaria essa questão? Né? A questão da imagem, eu vou trabalhar com 2 casos notórios aí, que é o caso do Garrincha e a biografia não autorizada do Garrincha, e uma reportagem que envolveu também uma atriz famosa, Maitê Proença, e os casos aí envolvendo, né, pessoas famosas e a exibição de imagens sem autorização, e pessoas que não são famosas também, né, o uso não autorizado da imagem. São temas muito interessantes, tudo bem? Que nós vamos ver aí na próxima aula, e que, repito, peço que vocês já de antemão leiam esse conteúdo postado no sistema, porque a próxima aula vai ser bem mais extensa do que esse nosso primeiro encontro. Aqui nós tivemos 3 vídeos, né, de 15, agora esse daqui deve estar um pouco mais de 15 minutos, batendo 20 minutos, mas na próxima aula nós teremos, eu acho, pelo menos uns 4 ou 5 vídeos com o mesmo tempo, tá? De 15 a 20 minutos. Então, bons estudos, o que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição, seja nas redes sociais, seja no Classroom, enfim, é só avisar. O que não pode é ter dúvida. Tudo bem? Até a semana que vem.